Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início à abertura do nosso canal que se chama Vibe da Alma. Eu sou a Luciana. Olá, eu sou a Patrícia e nós decidimos iniciar esse projeto para compartilhar as nossas experiências individuais ou talvez até algumas muito próximas uma da outra do nosso processo de autoconhecimento. Isso, nós nos conhecemos fazendo alguns cursos e sempre teve um ponto em comum, né, nas nossas trocas, às vezes até fazendo algum exercício ou aplicando alguma metodologia, a gente se deu conta que, independente do que a gente fazia, parecia que faltava alguma profundidade, né, para a gente chegar no momento de colocar em prática tudo que a gente aprendeu e realmente viver a vida de uma forma mais leve, né? Que as coisas fossem mais alegres, né? Que não tivessem o peso, independente da experiência que a gente estivesse vivendo ou do desafio, né? Que a gente pudesse trazer uma maior leveza, né? Então, muitos questionamentos foi o que nos levou a criar esse momento, criar esse canal e ter uma troca de experiências, né, com vocês que vão começar a fazer parte então dessa caminhada. Sim, aí com isso a gente idealizou esse projeto de trazer esses compartilhamentos que vai ser muito voltado à nossa experiência individual, de como fazer esse processo de autoobservação, esse mergulho interior, para realmente trazer transformação, trazer essa mudança, que na maioria das vezes a gente tenta encontrar em todos os processos terapêuticos que a gente vai experienciando, que às vezes o detalhe passa às vezes como normal ou faltando realmente esse processo de se observar, se entender e estar presente. Isso. E muito dessa troca e dessa caminhada, a gente se deu conta que nada está fora, tudo está dentro, no sentido de que muitas vezes a gente coloca a nossa mudança em algo que está fora da gente, ou num próprio método, ou num próprio ritual, né? Ou nas pessoas que estão à nossa volta, ou num mentor. E, e nós fomos nos dando conta de que nada está fora, é tudo dentro. A gente não vai encontrar nada no outro, né? O outro é um elemento que serve para colaborar para a gente conseguir se olhar, se olhar com profundidade. Quando a gente aprende a fazer isso, né? Porque por muito tempo a gente até ouvia a frase, né? Ah, o outro é o nosso espelho. Sim, E, nossa, mas de que forma o outro é nosso espelho? Porque às vezes a gente entende que a própria forma do outro agir
naquela ação a gente diz: "Nossa, mas eu não traio ninguém, como é que aquilo que o outro está fazendo, aquela traição, está me incomodando?". E a gente associa com a ação, que a gente tem que ter a mesma ação do outro. E não é isso, né? Então, para poder entender melhor isso, a gente vai mostrando para vocês, compartilhando como foi a nossa jornada, a nossa caminhada. E esse compartilhamento, nós temos a intenção de fazer vocês no seu individual, aos poucos, fazendo esse processo de autoobservação, fazendo pequenas práticas, talvez, para você começar a entender o porquê você age como você age, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E muitas vezes esse processo repetitivo que algumas pessoas percebem e não sabem como resolver. Porque essas perguntas, eu me fiz várias vezes, buscando vários métodos, vários processos, várias vivências. E quando você observa, você fala de novo essa situação. Então, com esses pequenos flashes, você pode analisar esse seu interior e explorar de verdade como realmente transformar a sua vida, como realmente trazer essa leveza, como acessar essa alegria interna, porque não tem nada fora. E perceber se realmente você está fazendo a sua jornada, o seu processo, como deveria. E realmente se questionar. Porque aqui, nesse canal, muito provavelmente, essas perguntas vão te incomodar. Assim como elas incomodam a gente também. Porque vai fazer você olhar como realmente você é. Sem aquele sonho de achar que tá tudo certo. Só que no fundo você sabe que não tá. Isso e é isso que a Patrícia falou, essa parte do processo da gente poder se olhar como verdadeiramente a gente é, sem esconder nada para baixo do tapete, né? É uma parte um pouco mais dolorida, né? E que muita gente não quer fazer, e que a gente mesmo, em alguma parte, em algum momento do nosso processo, a gente negou, a gente achou que até não precisava, que bastava sentir amor e vamos cocriar alguma coisa boa, né? Um outro mundo maravilhoso. Não é que não seja assim, mas a gente consegue fazer, cocriar, mas antes de tudo a gente tem que se olhar, porque tem que ter uma coerência interna, para que fora haja essa coerência também, né? E, ainda hoje, isso é uma coisa que vai ser pro resto da vida, né? A gente poder se olhar, cada vez a gente vai se encontrar com alguém que vai ir lá e tocar num lado nosso que ainda está ali um pouco doído, que ainda vai ativar alguma coisa que a gente ainda precisa dar uma olhadinha, né? Agora, como a gente vai no início é um pouco mais doloroso, mas depois que a gente aprende a ser mais verdadeira, ser mais honesta com a gente e olhar mesmo aquilo ali, né? Tu já leva, tu traz mais leveza para aquilo, então se torna mais leve porque tu já olha para essa tua parte de outra forma, né? Tu tira o peso, tu tira o julgamento, tu tira a culpa,
porque é isso que dificulta as pessoas a olharem verdadeiramente para si, né? O peso que isso dá, então, a culpa, o julgamento, até porque a gente, de alguma forma, julga os outros, né? Então, isso está lá escondidinho. E aí, quando a gente faz esse movimento, se olhar, a gente, nossa, acaba se julgando também. Então, a proposta é essa, trazer leveza para essa parte dolorida, né? Sim, e esse processo acontecendo, isso vai te trazer novas percepções, vai te trazer muito mais força para você mesma, porque você já está mergulhando em si. Não é aquele negócio, cada dia é uma surpresa, né? Assim, cada dia é uma coisa que você não sabe o que acontece. Porque se você tá te conhecendo, entendendo como que as coisas estão se apresentando e o que elas querem realmente te mostrar, gente, viver a vida fica muito mais interessante, muito mais leve, sem esse desespero. Porque às vezes a gente vai para terapia ou procura alguém porque a gente está desesperado. A gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso que apareceu aqui na minha frente? E como você não sabe o como, o, o que fazer, você fica para lá e para cá. Porque era isso que eu fazia. E algo que não seja paliativo, né, Patrícia? Por exemplo, às vezes a Exatamente. gente pega um recurso que momentaneamente ou naquele momento que o desconforto está maior, a gente consegue até dar uma amenizada, só que ele volta depois com uma intensidade também. Sim, Então, porque a, a, o nosso olhar é para que tu aprenda a te sim, perceber e realmente te conhecer, para que quando o desconforto vier mesmo, ou o ciclo voltar, tu saiba como lidar com clareza, com consciência, com verdade, né? sim, Entender de porque onde vem essa tua reação, como tu reage ou como tu age, porque com o tempo tu aprende a agir sobre, né? sim, Então por, é diferente. Então né, o movimento é esse. sim, porque a maioria dos processos terapêuticos ele traz esse alívio. Mas aquela emoção, aquela situação, ela foi só dar uma passeada. Se você observar, ela vai aparecendo novamente. Então, a partir do momento que você entende como que você deve fazer quando aquelas situações desaparecem na sua vida, gente, eu não sei a Lu, mas eu já fico pensando, que alegria no coração. É. E uma coisa importante da gente comentar a gente está falando da nossa experiência, né? Daquilo que não aconteceu conosco. Talvez algumas pessoas passaram pelos processos e conseguiram atingir uma profundidade, né, maior. A gente não está invalidando nenhum processo terapêutico, nenhuma utilização de alguma prática, enfim. A gente está falando daquilo que a gente não conseguiu atingir no nosso movimento e que a gente conseguiu perceber com uma outra forma de olhar, né, para isso. Sim, eu acredito, Lu, que os processos terapêuticos, tudo que a pessoa faz é válido. Porque ele realmente traz esse alívio momentâneo, falar, a pessoa consegue falar, não, respirar para poder continuar. Porque é como se fosse uma corrida, uma maratona. Você pegou uma garrafinha de água para você ganhar um fôlego para continuar. Mas não tem problema. Isso está tudo bem.
Mas em algum momento você vai precisar tentar entender por que que aquilo acontece. Por que você age do jeito que você age? Por que aonde essas ideias, de onde essas ideias surgiram? Essa é o questionamento. Por que você faz as escolhas que faz? E porque, Exatamente. mesmo tu prestando atenção que aquilo não é legal, tu passa a repetir aquelas escolhas. Você não consegue fazer diferente. Isso. Então, a ideia é isso, a gente trabalhar a partir do autoconhecimento, né? Falar um pouquinho do nosso processo, compartilhar algumas práticas, para que vocês possam aprender a fazer isso por si, né? Sim. Podendo ser, vamos falar, mestre de si mesmo? Pode ser, né? Isso, né? Terapeuta de si mesmo, Sim, né? É nesse movimento. sim. Então, se você se identifica com a nossa sugestão, com a nossa ideia desse canal, fique à vontade para nos acompanhar nessa jornada e sinta-se à vontade em fazer seus comentários, que na medida do possível a gente vai acompanhando, vai respondendo e dê as suas sugestões, né? Talvez ideias de De novos vídeos, temas, né? conteúdos, Isso. que com o passar dos dias nós vamos organizar aqui a programação do canal e compartilhar todo dia ou toda semana um ponto de vista e, e sintam-se à vontade. Que aqui é como se Isso. nós fôssemos um grande grupo, né, de amigos ou pessoas que têm esse ponto de interesse e vamos nos ajudar. É como se nós tivéssemos uma grande maratona, uma corrida. Quem tiver um pouquinho na frente dá a mão que está atrás, para só ganhar um fôlego e continuar. Isso. Porque a ideia é compartilhar e entender que não existem verdades estabelecidas, né? Ninguém nunca foi lá falar com a fonte, ou com Deus, ou com, né, quem quer que seja, que vocês acreditem, né? Então, ninguém nunca foi lá e voltou. São verdades que a gente vai aprendendo a partir, que foi o que aconteceu com a gente, das nossas experiências. Nossa, isso que a gente fez funciona, isso me traz leveza, isso está me trazendo coerência. Então é por isso que a gente acredita nisso e a gente quer compartilhar com vocês, né? E os nossos vídeos, a ideia é fazer semanal, a gente vai divulgar, então os dias em que eles vão sair. E vocês podem, se tiver até alguma dúvida, dificuldade, ou falar um pouquinho da história de vocês, para a gente poder estar trazendo elementos para ajudar vocês a aprenderem a se observar, a se conhecer melhor e como lidar com todos esses desafios aí. Porque aqui é uma grande experiência, gente. Estamos todos aqui participando de uma grande experiência, né? E que ela Sim, seja leve. E sim, leve. é uma grande aventura. Isso. Sim. Então, acho que é isso, né? Nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo vídeo. E eu fico feliz e grata pela oportunidade. Se eu puder colaborar, vamos em frente. Isso aí também. Agradeço a presença de todos e fica o convite. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.